Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, não entendem o princípio do dízimo, da oferta e do voto. O que é o dízimo? A palavra dízimo significa 10ª parte, em hebraico significa malazer. E a palavra grega significa decate. E traduzido o significado para os nossos dias significa o 10º, ou seja, 10ª parte de tudo aquilo que vem às nossas mãos. Todos nós sabemos que 1/10 é 10%, portanto sabemos que a quantia do dízimo deve ser de 10% sobre tudo aquilo que vem às nossas mãos. Ora, a Bíblia fala, trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e depois provai-me nisso. Na verdade, você leva o dízimo antes e depois você faz prova com Deus. E se Deus é fiel sobre a sua palavra, ele começa a dar o resultado na sua vida financeira. Deus é o dono de todas as coisas, isso é inquestionável. Parece que já nascemos com essa tendência de achar que tudo é nosso e que tudo gira ao nosso favor. No entanto, a Bíblia deixa claro que Deus é o verdadeiro dono de todas as coisas. O livro de Isaías fala: minha é a terra, a plenitude da terra, e darei aos filhos dos homens para que dela se fartem. Quando Deus nos criou, Ele nos deu o domínio para administrar o que era dele. Amém? Já parou para pensar essas coisas? Você é um administrador dos recursos de Deus? Porque se você é administrador daquilo que Deus te dá nas tuas mãos, você tem que também usar de fidelidade para com o reino de Deus. Afinal de contas, amado, todo administrador possui privilégios, mas também responsabilidades. Vamos estudar o que a Bíblia diz a respeito disso? O universo, ele é propriedade de quem? Vamos lá. Salmos 24, versículo número 1, Deus é o dono de tudo. Colossenses capítulo 1, verso 16, todas as coisas pertencem a Ele, pois Ele é o Criador e responsável pela manutenção da vida, conforme os Salmos 145, versículo número 15 e 16. A boa terra que Deus nos dá, amado, é aquela que prospera a 30, a 60 e a 100 por 1, conforme ali Mateus capítulo número 12. Mas o que foi semeado em boa terra e que ouve e compreende a palavra de Deus, frutificará e produzirá e vai produzir a 100, a 60 e a 30 por 1. Graças a quem obtemos os nossos bens? Ora, Deuteronômio, capítulo de número 8, fala claramente essas coisas. Deus é quem nos dá a força e sabedoria para adquirirmos riquezas. Está escrito isso. Então, amado, tudo o que possuímos pertence a Ele. Por isso somos os mordomos das coisas de Deus. Somos os responsáveis por administrar bem as coisas do Senhor. O que pedimos a Deus em princípio de obediência, amado, Ele nos dá. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em João, capítulo número 15, fala, qualquer coisa que pedindo ao meu Pai em meu nome, isso vos será feito, tanto na terra como no céu. Então, como um ato de adoração, nós temos que entregar o que é de direito da casa do Senhor. Levíticos, capítulo de número 27, versículo número 30, nós temos que entender que o dono de tudo é Deus. Ele confiou ao homem o gerenciamento da terra e dos seus recursos. Gênesis capítulo número 1, verso 28, Gênesis 2, verso 15, também fala essas coisas. Os israelenses foram ensinados a adorar a Deus com os dízimos e as ofertas. Por isso que é um povo próspero e é um povo que domina o mundo. Ou seja, 10% de tudo que eles produzem, eles entregam ali nas sinagogas. Abraão já tinha esse costume, conforme Gênesis capítulo número 14, verso número 18 e 20. Jacó instituiu isso ali no caminho, quando ele ia para Arã. Ele para ali em Betel, ele vê anjos de Deus subindo e descendo e bota uma pedra por travesseiro da sua cabeça. E ali ele promete a Deus, depois daquela visão, olha, se o Senhor me der veste, me der comida, me der bebida, me fazer voltar em paz a casa do meu pai, eu prometo que te darei o dízimo e a oferta de tudo que vier às minhas mãos. Amado, leia a palavra. O povo perece porque não conhece as escrituras. Mateus capítulo número 23, verso de número 23, fala claramente todas essas situações. Hebreus capítulo número 7, verso número 2, além do dizimista e ofertante, também são mencionados
Tudo isso na palavra de Deus, em Êxodo, capítulo 36, verso número 3, Deuteronômio, verso 16, verso 17, 16, 17, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Enquanto o dízimo aponta para a nossa fidelidade a Deus, as ofertas revelam a gratidão que nós temos que ter com Deus, conforme 2 Coríntios, versículo número 9, verso número 5. Qual é a finalidade dos dízimos? No Antigo Testamento, essa finalidade, amado, é prevista no livro de Números, se eu não me engano, ali no capítulo 18, verso 21. Os dízimos no Antigo Testamento eram destinados à manutenção das tribos de Levi, dos sacerdotes levíticos. Os levitas eram os líderes espirituais e responsáveis pelos serviços do santuário. O dízimo era empregado para manter os pregadores do evangelho, conforme ali também 1 Coríntios capítulo 9, verso número 14, do 10 em diante. 1 Coríntios 10, 9, versículo 10 em diante, até o versículo 14. O que Deus diz a respeito de quem devolve o dízimo? Ora, Malaquias capítulo 3, verso 8 ao 10, fala claramente como Deus gosta de quem é dizimista dentro da sua casa. O que esse verso afirma pode ser forte para alguns, mas é precioso demais o que está escrito segundo a palavra de Deus. Quem não é fiel a Deus, nesse aspecto, está retendo o que lhe pertence. Ele fala: trazei todos os dias minha oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois provai-me nisso. Aí vem a promessa: e eu vos abrirei as janelas do céu. Quer ser próspero? Obedeça a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. As promessas, amados, que o Senhor faz àqueles que são fiéis, está lá em Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. Se honrarmos a Deus e colocarmos Ele em primeiro lugar, contaremos sempre com o seu favor, com a sua ajuda, com o seu auxílio, com o seu cuidado. Livro de Lucas, capítulo 12, verso número 31, também fala essas coisas. Mordomos, amados, de Deus, ao ponto de partida desse estudo é ensinar essas pessoas a obedecer a Deus, permanecer em Deus e fazer prova com Deus, porque também não adianta ser dizimista se Deus também não honrar. Nem nós somos de nós mesmos, amado. Você sabia? 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 19 ao 20, diz: acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E que não sois de vós mesmos? Ora, Deus é o nosso Criador. O sopro de vida está nos seus lábios. Se Ele ordenar a morte vai chegar. Porque todo mundo pensa que Deus é só bênção. Ei, Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Nosso corpo, nossos talentos, nosso tempo, nossas posses, nossos bens, tudo pertence a Deus. Porque o que adianta, amado, você viver uma vida regalada, ter todas as coisas e Deus tirar a tua vida? Para nada mais serve. Então, o que somos então? Segundo a Bíblia, somos mordomos de Deus. Deus nos deu essa sagrada responsabilidade de administrar o que pertence a Ele. É um sentido amplo e lógico. A mordomia envolve o uso sábio e fiel de tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. O abnegar da vida ali, noitadas, não que você seja proibido a isso ou aquilo, ou a festas. Eu não estou te proibindo a nada, não entenda uma coisa, você só tem que ter domínio próprio, ter temperança, saber agir entre uma coisa e outra. O fim, amado, do ser humano será a morte, isso é inegável, e ele não leva nada dessa terra. Então a fonte de todas as coisas é as bênçãos em Deus, é ser bem-aventurado ao ir, é ser bendito ao ir, ao ficar, ao retornar, e aí, de qualquer lugar. Deus institui um sistema de dízimos e oferta, ali diante do Evangelho, simplesmente para abençoar o povo. Ele não precisa de nada seu, mas você precisa de tudo que é dele. Mas para você ter tudo que é de Deus, você tem também que ser obediente ao próprio Deus. Esse é o meio. Portanto, é um louvor de adoração a Deus. Você adora a Deus com essas coisas. É em resposta ao que Ele faz por você. Então, o propósito dos dízimos e das ofertas, amado, é sagrado, é santo. O dízimo é sagrado, o dízimo é santo. Ele pertence a Deus. Levíticos capítulo 27, verso número 30 ao 32, diz que o Senhor santificou o dízimo. Nós temos que dar o dízimo, devolver o dízimo ao Senhor.
E devolvendo a ele, ele também nos abençoa. Os dízimos servem exclusivamente para a pregação do Evangelho. Os dízimos servem exclusivamente também para repreender o migrador, o cortador, o destruidor, o devorador sobre a tua vida. A manutenção ali pastoral da casa do Senhor, eu falo dos bons pastores, porque são milhares neste mundo afora. Seria uma pretensão ou uma soberba minha trazer o evangelho só para a nossa igreja. Não é isso. Existem muitas igrejas que são de Deus, são abençoadas pelo próprio Senhor. Então essa dedicação exclusiva à pregação do evangelho está lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso número 14. Em Israel, o dízimo era usado, amado, exclusivamente para os levitas, aqueles que tomavam de conta do sacerdócio na casa do Senhor, conforme ali Números capítulo número 18. O dízimo deve ser entregue na igreja. Malaquias capítulo número 10 fala claramente isso. Deve estabelecer uma base salarial única e uma remuneração até mesmo aos pastores, que têm tempo integral dentro da casa do Senhor e que cuidam da vida espiritual do rebanho, porque a autoridade foi dada para ele, conforme Mateus capítulo número 10. De maneira que o pastor, amado, da igreja, pequena ou grande, entenda, se ele chegou a um patamar de igreja grande, é porque também ele começou com coisa pequena. Ele está sendo um bom administrador das coisas de Deus. Essa é a prática, amém? Da igreja. A igreja tem que praticar coisas boas e não coisas ruins. Ainda sobre os dízimos, amado, são necessários para construir, manter e operar as igrejas, pagando contas, limpeza, água e luz, telefone. E empreender até mesmo comprando isso ou aquilo. Amém? A obra de Deus também inclui ali médicos, missionários, demonstrando o significado da prática do Evangelho. Significa ali dar uma cesta básica para aqueles que necessitam, cuidar de um povo que clama pelo nome do Senhor e que não tem condição. Então o dízimo serve para tirar o egoísmo do nosso coração. Pessoas egoístas não conseguem ser dizimistas. Nós nos colocamos na confiança. Confiança que Deus é por nós. Confiamos em Deus e não no dinheiro. Ora, por trás do dinheiro, como já foi falado, existe um espírito chamado de Mamon. Mas em Deus, amado, conforme Lucas capítulo 12, verso número 15, nós temos o resultado desse relacionamento e dessa confiança. Teremos mais sabedoria para gastar o dinheiro, pois adquirimos uma perspectiva correta da nossa escala de valores. Sabendo assim, direcionar o que é realmente essencial daquilo que é supérfluo, superficial. Também sabemos usar as coisas e amar as pessoas. Não ao contrário, odiar as pessoas ou a casa do Senhor, ou criticar o dízimo e a oferta daquilo que vai no altar. Ora, se o fogo arde no altar e do altar para a igreja, a minha obediência também tem que gerar um resultado. E aí eu faço prova com Deus, porque o próprio Deus mandou fazer prova com ele. A nossa motivação ao devolver o dízimo, amado, não é conseguir as bênçãos materiais de Deus, mas expressar gratidão e adoração. E como consequência, nós temos esse resultado de retorno a 30, a 60 e a 100 por um. Deus, amado, não faz troca e nem barganha com ninguém. Deus ele não depende do seu dízimo e da sua oferta para levantar a obra dele sobre a terra. Se ele quiser dar um jeito, ele vai levantar do mesmo jeito. Essa questão é mais para suprir o corpo da igreja, as suas dívidas e as suas obras missionárias. Existem igrejas, amado, que ensinam a teologia da prosperidade, um tipo de barganha com Deus. E eu não faço isso, não vou fazer isso, não adianta, porque não vou pregar essas coisas. Mas Deus não pode ser comparado a um fundo de investimento. É uma semelhança entre o filho e o pai, essa relação de respeito. E aí, em consequência, você vai ter todas as coisas que a palavra de Deus nos garante. E aí pode chegar no meu gabinete ou com os pastores da nossa igreja e nós vamos fazer prova com Deus na mesma hora. Se Deus não começar a te prosperar, aí tem que fechar as portas da igreja em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas você tem que estar obediente, porque na verdade Deus vai analisar tanto o vaso quanto ao pregador, se você está na posição ou não. O Senhor nos ensina, amado, a ofertarmos humildemente, em sinceridade, não por ostentação ou interesse, mas ofertar conforme o nosso coração deseja, e no altar calado.
Lucas capítulo 21, verso 1 ao 4 vai te dizer muito sobre essas coisas. O dízimo serve, amado, para a repreensão de demônios, como já foi falado. A devolução dos dízimos coloca Deus e o homem em suas devidas posições e responsabilidades. Há uma responsabilidade de Deus de abrir a janela do céu, conforme Malaquias capítulo 3. O Criador, amado, ele sempre será o Criador. E a criatura sempre será a criatura. A criatura não pode contender contra o seu Criador. Ali, nós somos doadores. Nós somos também os receptores. Receberemos de Deus tudo aquilo que Deus nos dá. Seremos os mordomos da casa de Deus? Pense nisso. E seja chamado de bem-aventurado em Deus, em nome de Jesus. Oh, graça e paz. Aleluias! A graça e a paz, meus amados. Graça e paz em nome de Jesus.